Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Alice. Boa noite. E o que acharam Boa noite. que acharam da avaliação ontem? Pegou leve com a gurizada, né? Tava bem tranquila, né? Não é um conteúdo muito complicado, é meio cansativo só, porque é bastante teoria, mas não tinha por que eu complicar. A ideia era vocês saberem mesmo alguns conceitos e calcular, identificar ali a questão das escalas, mas não se trata de um conteúdo em que precisava complicar. É uma matéria mais light para começar o curso de forma mais tranquila. Eu já encaminhei as notas para todos, tá? Que fizeram a avaliação, só um colega acabou não fazendo. O restante já está com as notas. Tá? E aí só temos hoje mais 2 dias para encerrar a disciplina. Hoje a aula vai ser bem tranquila. A gente vai ver a questão de simbologia. E aí amanhã a gente vai fazer alguns exercícios sobre simbologia, onde eu vou dar algumas plantas e vocês vão ter que identificar, então, fazer como se vocês fossem fazer a legenda daquela planta e identificar quantas tubes, quantas coisas do tipo. E que vai ser a mesma coisa que vai ser no trabalho, tá? No trabalho, na sexta-feira também vai ser isso. Uma planta onde vocês vão ter que fazer a legenda e identificar algumas coisas que eu vou acabar pedindo, tá? Mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Hoje eu vou até usar a apostila direto, porque eu tentei passar para a apresentação, mas ficava muito ruim a visibilidade das tabelas, então vocês vão ter um material ali nas tabelas para consultar e vocês vão ver que é bem tranquilo essa segunda etapa da disciplina. Tá?
Vou botar aqui. Acho que até melhor como estava, fica mais fácil de visualizar. E aí eu vou baixando. Tá, então hoje a gente vai ver questão da NBR 5444, tá, pessoal? Que é uma norma que nos traz várias simbologias utilizadas para a planta baixa. Tá? Então, que é o maior interesse de vocês em relação a desenho, tá? Porque como técnicos em eletrotécnica, é o que vocês vão acabar se deparando com a questão da planta baixa para interpretar e fazer alguma montagem, alguma ligação, alguma correção, manutenção, enfim. Mas de tudo que a gente viu de desenho aqui, o que vocês mais vão utilizar talvez seja essas tabelas e essa aula que a gente vai ver hoje e exercitar amanhã, tá? Justamente por ser a aula que mostra a simbologia de uma planta baixa, tá? Então, a partir dessas plantas baixas, a gente sabe localização de ponto de iluminação, de tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, questão de força, tá? E aí a gente tem tabelas que vão mostrar desde da parte unifilar, né, para instalações elétricas prediais, como essa que a gente está vendo aqui, tá? Quanto depois com outras simbologias para outros tipos de diagramas. Tá? Então, como a gente pode ver nessa primeira tabela, tem diferença se a gente tiver linha contínua, linha tracejada, a grossura, se ela é tracejada com ponto, então, a questão da identificação de como eu mostro um condutor fase, um neutro, um retorno, um terra, tá? Que são efetivamente pontos que a gente vai estar usando. Então, os itens ali do 5.6 até o 5.9, tá? São itens que a gente vai estar usando bastante. A questão de eletroduto também, de estar identificando, então, qual é o diâmetro, tá? A seção daquele eletroduto, exceto quando ele for de 15 milímetros, tá? Se for de 15 milímetros, não precisa identificar, assim como para a seção de condutor, se for 1,5 milímetro quadrado, a gente não precisa mostrar. Seções diferentes disso, a gente tem que mostrar ao lado ali, para a gente saber qual tipo de condutor a gente está utilizando. E aí a gente tem uma série de símbolos, tá? Com seu respectivo significado, observações, então questão de caixa de passagem. Tudo isso vocês têm que seguir na hora de elaborar um projeto, tá? E aí aquele projeto ele tem que vir com uma legenda onde essas coisas elas são identificadas, para que quem pegue o projeto consiga entender se a pessoa não tiver aquele mesmo conhecimento que vocês, né? Então, mas não é nada que vocês precisem decorar, até porque está tudo tabelado em norma, certo? Aí tem questão de quadro de distribuição, então onde eles se encontram, tá? Se é quadro parcial, se é quadro geral, se ele é embutido, se ele é aparente, tá? E a gente tem que fazer a indicação, então, das cargas de luz em watts e de força em watt ou quilowatt, próximo a esses quadros de distribuição, tá? Então, a gente tem que fazer essa indicação na planta também, assim como a gente tem que fazer das seções.
Depois a tabela 4 nos mostra a questão de interruptores. Então, se é de uma seção, de duas, de três, se é paralelo, se é intermediário, tá? E alguns outros, questão de botão de campainha, fusível, chave seccionadora, algumas opções, tá? Disjuntor, chave reversora. Então, tudo isso tem uma simbologia própria, tá? Que a gente precisa estar seguindo. Questão dos pontos de luz, tá? Então, se é ponto de luz incandescente, se é fluorescente, se está no teto, se está na parede, tem que indicar, tá? Quantas lâmpadas e qual a potência próximo ao desenho do ponto de luz, tá? Ou na legenda, tá? Para não poluir, se for muito grande o desenho, a gente faz a indicação na própria legenda, tá? Lâmpada de sinalização, refletor, lâmpada de obstáculo, ponto de luz de emergência, exaustor, tudo isso para indicar pontos de iluminação. E aí tem a questão da tabela 6 que fala sobre as tomadas, então se é uma tomada de luz na parede, baixa, a meia altura, alta, se é no piso, tá? E a gente sempre tem que indicar, então, a potência dessa tomada, normalmente em VA, tá? Esses numerozinhos que a gente pode observar próximo ao interruptor ou ao ponto de iluminação também, a gente tinha aqui, ó, próximos ao ponto de iluminação também, esse 4 aqui, indica o circuito ao qual pertence aquele ponto. Tá? Dessa forma, a gente consegue, então, fazer observar quais pontos pertencem a qual circuito. Isso é interessante para quando a gente for ver em projetos elétricos. A gente vai ver questão de dimensionamento de condutor, distribuição em circuitos terminais, questão de eletroduto, e aí a gente vai precisar ver essa questão de qual ponto pertence a cada circuito e vai demonstrar isso na planta que a gente estiver fazendo. Tá? Então a gente faz essa distribuição e essa distribuição precisa ser indicada no nosso desenho, na nossa planta. Saída para telefone, que cada vez é menos utilizado, né? Tomada para rádio e televisão, quando a gente tem precisa de alguma tomada específica, tá? Se vocês forem ver, tem até para relógio elétrico no teto, saída de som no teto. Então, tudo isso depende do projeto que a gente vai estar trabalhando. Geralmente, a gente, dessa parte de tomada, só usa a questão das tomadas mesmo em relação à altura. Então, se ela é totalmente sem cor, ela é uma tomada baixa. Se ela é metade, ela é uma meia altura. E se ela é toda pintada, ela é uma tomada de luz alta, para que a gente consiga identificar a posição daquela tomada. De contrário, são poucas as outras que são utilizadas nos projetos padrões, tá? Já para um projeto de uma indústria, questão principalmente da parte de produção, né? A gente tem questão de motores e transformadores. Então, como que eu identifico o símbolo de um gerador, de um motor, de um transformador de corrente, de potência, e sempre indicando próximo a eles as suas características nominais, ou no caso dos transformadores de potência, questão das relações de tensão também, no de corrente, relação das espiras.
Então, as principais funções que são necessárias para a gente identificar qual instrumento vai estar sendo colocado ali, qual transformador, qual motor. Porque se eu só colocar o símbolo do motor, eu não vou saber qual motor eu vou ter que estar instalando ali. Então, eu preciso definir as principais características. Acumuladores também. E o que a gente tem, no final das contas, é isso aqui. Tá? Isso é uma planta baixa de uma residência, talvez, não sei, de uma empresa, enfim. Acredito que seja de uma empresa, porque aqui diz alarme vai à portaria. E aqui a gente tem a identificação de tudo. Então, é isso que, no final das disciplinas de projetos comigo, vocês vão conseguir fazer, tá? Essa planta, dimensionamento. E também é o que vocês precisam saber interpretar a partir daquelas tabelas e de outras que eu vou mostrando. Então, deixa eu pegar a anotação aqui. Aqui tem tomadas de 300 VA, tá? Que são instaladas numa altura média. Aqui a gente tem a indicação dos condutores que vão nela, de fase neutro, que ela pertence ao circuito 9, tá? Essa pertence ao circuito 6. Aqui eu tenho 3 pontos de iluminação de 60 watts. Tá? E se vocês forem ver como que a gente faz a identificação, quando a gente sai, tá? A gente vai sair do quadro com vários circuitos passando pelo aquele mesmo eletroduto, como a gente tem aqui, por exemplo. Aqui a gente tem passagem do 4, do 5 e do 6, condutores todos de 2,5. Então, eu tenho a passagem de 3 circuitos por aqui, eles seguem por aqui, e em algum ponto eles vão se dividir, tá? Mas a gente tem a saída, então, desses circuitos todos juntos, significa que esses 3 circuitos passam pelo mesmo eletroduto, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma planta em que vocês vão ter que criar, né, podemos dizer assim, a legenda dessa planta. Então, aqui a gente tem de tudo, tem uma planta bem completa. Seguindo, a gente tem a representação de alguns outros símbolos de uso geral, de algumas normas diferentes. A gente viu em uma das aulas iniciais da disciplina questão de algumas normas diferentes. Então, a gente tem a BNT, DIN, ANSI, GIS e a IEC, tá? E aí, dependendo, então, de qual tu vai estar adotando, qual norma tu vai resolver seguir, é a que tu vai pegar. Para alguns, não muda. Por exemplo, no primeiro, no Terra, a gente não tem alteração para as normas, mas existem outros, o de baixo mesmo, o massa, já dá para ver que a simbologia é diferente dependendo da norma. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que definir qual norma a gente vai usar para aquele projeto e aí seguir toda a simbologia daquela norma. A gente não pode usar um pouco de um pouco da outra, porque senão aí fica uma confusão. Então, a gente tem todos os símbolos também para todas as normas. Tá? Isso tudo é tabelado. Quando vocês forem fazer o projeto, vocês têm que estar definindo. Isso aqui tudo vocês vão ter para consulta. Tá?
E aqui a gente tem símbolos tanto para diagramas unifilar quanto para diagrama multifilar, tá? Quanto para a planta propriamente dita, tá? Aqui estou passando só porque vocês vão ter acesso a essas tabelas todas. Aqui a gente já tem outro tipo de tabela, então, que aí é uma tabela que não é regida por norma, é uma tabela de convenção geral. Usualmente se usam esses símbolos, tá? Mas não é obrigatório. Se tu quiser usar outra simbologia, tu pode, desde que tu indique isso na legenda, tá? Quero chegar aqui, ó. Aí aqui a gente tem um exemplo, então, da legenda que indica a simbologia de tudo o que a gente vai ter na nossa planta. E é isso que eu vou querer que vocês façam, tá? Então, na aula de amanhã a gente vai fazer alguns, tá? Vou mandar para vocês e aí vocês vão fazendo. E vocês vão fazer a identificação. Não vai ter essa parte da legenda, isso aqui, ó, que eu estou circulando, é o que vocês vão construir. Então, vou dar uma planta. Se fosse esse o caso, vocês iam pegar, usou essa simbologia. Então, vocês vão anotar e vão dizer que é de tomada alta. Essa outra aqui, tomada baixa. Esse círculo, que é lâmpada, tá? Tomada a meia altura, tomada média. Quadro terminal aqui, interruptores. Então, a gente tem um interruptor simples aqui e tem um duplo aqui. Tá? Dessa forma, a gente já identificou tudo o que a gente precisava em relação à simbologia. Tá? Mas eu vou perguntar outras coisas além disso. Por exemplo, quantos circuitos eu tenho nessa planta? Aí vocês vão identificar qual é o valor maior do circuito aqui. Aqui eu tenho 1, 5 e 6. Ó, a gente sempre vai olhar como é que eu vou fazer essa identificação de quantos circuitos. Eu vou procurar o meu quadro terminal. E aí eu vou ver o que sai dele. Sai o 1, o 5 e o 6. Sai o 5, o 2, o 7 e o 4. Então, eu sei que eu tenho 7 circuitos. O máximo que sai é o C7, então eu tenho 7 circuitos nessa planta. Tá? Outra coisa que eu posso perguntar: quantas tomadas altas? Aí vocês vão ver, qual é a tomada alta? É a toda pintada? Então eu tenho uma, duas tomadas altas. Quantas tomadas baixas? Quantas tomadas médias? Quantos pontos de iluminação? Interruptores. Se eu tiver, por exemplo, uma planta que tenha motor, quantos motores? Certo? Todos esses aspectos
é o que vocês vão estar fazendo. Então, vocês vão fazer essa tabela aqui de simbologia, a legenda, identificando todos os símbolos que tem na planta, que eu vou dar para vocês, e vão ter 2, 3 perguntas que vocês vão responder fora essa legenda. Então, é bem tranquilo, porque tem todas as tabelas aqui nessa apostila que eu já mandei para vocês, tá? Para vocês estarem fazendo essa identificação, certo? Deixa eu aqui. Aqui tem outros tipos, tá? Que a gente vai estar vendo amanhã. E aí aqui a gente tem a questão do diagrama unifilar primeiro, né? E de alguns outros diagramas. Então, o que é o diagrama unifilar? Então, ele é a representação simplificada, geralmente unipolar das ligações, tem a parte de comando, tá? Onde a gente considera só os componentes principais. Tá? Então, sempre que a gente fala de uma instalação elétrica, o primeiro passo da instalação elétrica é fazer o diagrama unifilar. Tá? Então, fazer a ligação desses principais componentes para a gente começar a construir o nosso projeto e a nossa instalação elétrica. Tá? Claro, isso falando de um projeto já voltado para a parte industrial, tá? Quando a gente fala de um projeto residencial, a gente não faz. A gente vai direto para a planta baixa. Mas se a gente for fazer um projeto, uma instalação elétrica vamos supor, do setor da produção de uma determinada empresa, aí o primeiro passo a ser feito é o diagrama unifilar e a identificação. Tem programas e softwares que a gente pode estar utilizando para testar, ver se está funcionando da maneira correta. Tá? Essa questão do diagrama unifilar e também do diagrama multifilar, que aí já é o diagrama mais completo, que aí a gente tem a indicação de todos os componentes e condutores. Tá? Claro, a gente não precisa fazer a construção desse diagrama com base na posição real desses componentes, mas a ideia é que a gente coloque o diagrama tanto da parte principal quanto da parte auxiliar. Tá? Então, a gente coloca aqui o que a gente fala de tanto o diagrama unifilar quanto a parte de força. Tá? Então, vocês podem ver aqui, é a mesma instalação desse diagrama de cima, tá? Do motor, mas aqui a gente está representando tudo. A gente está representando nessa parte aqui, a gente tem botões, tá? Botões, chaves. A gente tem os fusíveis. Tá? Aqui a gente tem a contactora 1 e a contactora 2. Tá? Aqui a gente tem mais fusíveis. Tá? A gente tem o motor, que é o motor trifásico. Tá? E aí a gente tem a ligação de tudo que é preciso para a ligação desse motor. Aqui na parte de cima, já não. A gente só tem o diagrama básico mesmo de ligação do motor. A gente só tem caixas que não são identificadas. Tá? Então, aqui é mais detalhado e a gente também tem softwares que a gente pode estar testando esse tipo de sistema antes de fazer a ligação dele efetivamente. Tá? Para que a gente não tenha
nenhum problema. E aí, depois que já não é tão utilizado, tá? A gente tem a questão do diagrama funcional. Se eu for falar teoricamente, tá? Teoricamente, hoje, o diagrama funcional ou elementar, ele é mais bem visto e mais aconselhado de ser utilizado do que o multifilar. Tá? Por quê? Porque a partir desse diagrama, a gente consegue entender melhor o processo, o passo a passo, como que cada contato vai atuar, quando que efetivamente a gente vai ligar, né? Mas às vezes acaba por fazer só o multifilar e deu para bola, não se preocupa com isso. Quando a gente estuda e fala de projeto, a gente aconselha o funcional, porque aí a gente tem efetivamente a divisão, tá, do diagrama todo em 2 circuitos. Tá? E aí a gente consegue entender melhor a posição das coisas e como que as coisas acontecem. Então, a gente divide em 2 circuitos, o de força e o de comando realmente divididos, tá? Aqui vocês podem ver que a gente tem essa divisão aqui de um circuito e de outro diferente do circuito multifilar, onde está tudo junto, tá? Então, o principal ou de força que a gente fala, onde a gente encontra todos os elementos, tá, que têm interferência direta na alimentação da máquina. Tá? Ou seja, aqueles elementos por onde circula a corrente que alimenta a respectiva máquina. Então, isso a gente tem o principal ou de força, tá? Que é esse primeiro aqui. Tá? E o segundo, o auxiliar ou de comando, é o circuito onde estão todos os elementos que atuam indiretamente na abertura, fechamento, sinalização daqueles dispositivos utilizados no acionamento da máquina, tanto em condições normais quanto em anormais, quando a gente tiver algum problema em algum equipamento. Tá? Então, quando a gente fala desses diagramas funcionais, a gente consegue ter mais claro essa ideia de o que é o circuito de comando que está sendo adotado. Então, falando de um motor que vai ser a parte que vai ser a base para a gente entender aquela partida escolhida. Então, se é uma partida estrela-triângulo, triângulo-estrela, soft starter, vocês vão ver esses tipos de partida em outra disciplina. Tá? Então, uma reversão, enfim, a gente vai ter tudo isso nesse primeiro diagrama aqui, tá? Por quê? Porque se eu inverter, por exemplo, tá? Adiantando um pouquinho do que vocês vão ver, aqui eu tenho uma partida direta, se eu inverter essas fiações aqui, eu já vou ter uma partida reversa, mas eu tenho como ter os dois no mesmo, tá? Enfim, vocês vão ver todos esses tipos de partida, não sei se comigo ou com algum outro professor. Tá? E uma coisa que eu fazia bastante, tá? Quando a gente tinha esse tipo de circuito, a gente tinha que fazer a lista de materiais antes de começar a montagem. Tá? Por quê? Porque eu começo a montagem e aí, eu vi que eu preciso de tal coisa. Aí eu vou lá e busco. Aí eu volto, sigo fazendo. Me esqueci de pegar uma contactora. Vou lá e busco. E assim eu vou perdendo tempo. Então,
através desse circuito funcional, é muito mais fácil de eu conseguir elencar tudo o que eu preciso antes de começar efetivamente a montagem. Então, eu vou lá, informo tudo o que eu preciso, quantos fusíveis, quantos disjuntores, quantos contactoras, quantos botões, enfim. Vou lá, pego tudo, venho, faço a montagem, depois só energizo o meu sistema. Então, eu consigo ter esse controle da lista de materiais que eu preciso, que eu não consigo, por exemplo, se eu tiver um diagrama unifilar. Tá? Não vou saber ao certo o que eu preciso. Num diagrama multifilar, eu até posso saber, mas ainda assim vai faltar alguns itens. Aqui eu tenho bem claro e também é muito mais fácil para fazer a ligação. Tá? Para ligar é muito mais fácil, porque aqui eu tenho a identificação mais clara de quais, por exemplo, o 1 e o 2, o 21, o 22, quais os contatos eu tenho que estar ligando em cada coisa. Tá? Então, acaba se tornando muito mais fácil. A questão é que ele é muito mais trabalhoso para quem está fazendo o projeto. Então, por isso que às vezes ele não é utilizado. Mas em questão de retorno, de função, de detalhamento, ele é o que a gente tem hoje de mais completo e que vai facilitar mais para a gente. Tá? E aí a gente tem questão do diagrama de blocos. O diagrama de blocos, ele é muito utilizado em parte de controle. Tá? Controle de processos em automação. A gente vê muito questão do diagrama de blocos, mas aqui ele é visto um pouco mais simplificado do que é visto efetivamente lá em controle, em automação especificamente. Tá? A ideia dele é bem simples, tá? Mas ele tem um objetivo de apresentar, então, o funcionamento de uma instalação elétrica industrial. Por que ele é utilizado e por que ele é importante? Tá? Às vezes, a gente necessita, então, saber ou ter um conhecimento prévio de uma determinada, de um determinado funcionamento de uma instalação. Tá? E aí, se a gente tiver que analisar todo esse diagrama funcional aqui detalhado, a gente precisa de mais tempo para entender. E eu não quero saber a fundo, eu não quero ter os detalhes, eu só quero ter a ideia geral de como é o funcionamento. Então, eu tenho um diagrama que vai me indicar isso. Ou seja, eu tenho uma fonte de alimentação, tá? Que é essa primeira parte aqui. Então, a minha fonte de alimentação, nesse caso, é isso aqui. Tá? Depois, eu tenho a questão da partida direta e inversa. Que é essa parte aqui. Então, que eu tenho duas contactoras, uma para partida direta, outra para inversa. Certo? Em vermelho. Depois eu tenho a questão da proteção do motor, que é o que está em verde aqui. Tá? E essa outra parte aqui em laranja, que é a parte do comando. Então, dos contatos das contactoras efetivamente. Então, é basicamente abrir essa parte aqui que está em vermelho. Tá? Essa é a ideia e isso que eu mostro de um modo geral aqui nesse meu diagrama funcional. Então, se eu só quero ter essa ideia geral, ampla do meu processo, eu
utilizo esse diagrama de blocos. Tá? Alguns acabam por chamar de fluxograma, tá? Mas o fluxograma ele tem uma outra finalidade, é só mostrar a ordem das coisas. Aqui não, aqui se eu fosse fazer o fluxograma, por exemplo, eu teria que colocar energiza o sistema, ativa tal contato, depois ativa o outro contato, tenho o motor girando para um lado, desativei contato tal, ativei contato tal e assim por diante. Aqui não, aqui eu só tenho a representação bem rápida em 4 quadradinhos da ideia geral e aí eu consigo associar cada um desses quadrados ao meu diagrama funcional. Então, eu só quero saber mais detalhada a parte de comando, só quero saber mais específico a parte de proteção. E aí eu vou para essa parte mais específica. Tá? Então, depende da necessidade, é o que eu vou estar adotando um ou outro diagrama. Certo? E aqui também, tá, pessoal? Eu consigo fazer a identificação desses componentes. Então, eu consigo identificar aqui fusível, contactoras, o motor, tá? Os contatos das contactoras. Mas esse tipo de diagrama, a ideia não é fazer, então, a legenda lá. É só nos mostrar o funcionamento mesmo, tá? Então, aqui só mostrando, então, simbologia de componentes e ligações residenciais. Então, se a gente está falando de uma lâmpada, do interruptor simples, o esquema multifilar é só esse mesmo, bem simples. Já o unifilar, a gente não tem essa indicação que a gente tem aqui. A gente só indica que a lâmpada chega 2 condutores, né? Que é o fase e o neutro. E que aqui a gente tem um interruptor, o interruptor é esse Szinho aqui, tá? E que ele é ligado na nossa lâmpada, tá? Então, é só isso que a gente tem no unifilar. Aqui no multifilar a gente tem um pouquinho mais detalhado essa ligação. Já quando envolve, então, tomada, interruptor simples e lâmpada, então, aqui eu tenho a indicação do interruptor, que é ligado na tomada, para ver aqui por essa ligação, e aqui, que é ligado na lâmpada, desculpa, e aqui eu tenho a minha tomada, que é ligada direto no fase e no neutro. Então, esse é o esquema multifilar dessa relação lâmpada, tomada e interruptor. Se eu tivesse falando do unifilar, o que eu teria? Eu só teria a indicação do que vai para a lâmpada, tá? E como eu tenho um interruptor com tomada, quais as fiações, quais os condutores que vão para esse interruptor e para essa tomada. Mas eu não sei se o que chega... Claro, a pessoa que vai estar trabalhando com isso, ela tem uma ideia geral do assunto, né? Então, ela vai acabar sabendo o que vai em quê. Mas uma pessoa leiga que olha isso aqui, acha que os dois, tanto o interruptor quanto a tomada, recebem esses 3 condutores e não que uma parte recebe cada. Aqui a gente já tem outro diagrama, né? Então, com 2 luminárias e a sua ligação aqui, o seu interruptor. E aqui que a gente tem 2 interruptores juntos, né? Com as 2 luminárias, tá? Mas seguindo a mesma ideia.
Aqui, aparelho de sinalização, então campainha e cigarra. Como que a gente faz o esquema multifilar e o esquema unifilar. Tá? Deixa eu voltar aqui. Mas aqui a ideia não é que vocês façam esses esquemas, tá, de ligação, até porque vão ter outras disciplinas para vocês estar fazendo isso. Aqui a ideia é que vocês recebendo, deixa eu voltar, algo parecido com isso, vocês saibam identificar tudo o que está nele, o que está nessa planta aqui. Tá? Além disso, a gente pode ter numa planta questões que nem... Deixa eu aumentar aqui o zoom. Isso aqui, por exemplo, aqui na cozinha. O que eu tenho aqui? Fora as minhas coisas básicas, eu tenho aqui um fogão, uma geladeira, e aqui me parece um balcão de pia. Então, eu tenho outros itens aqui. Tá? No banho, tenho um 3.500 watts. Eu sei que isso aqui é um chuveiro. Tá? Eu posso ter identificação de outras coisas. Tá? Não é comum. Tá? Quando a gente faz uma planta baixa assim, não é comum que a gente coloque esses componentes para não poluir muito a planta. Mas, eventualmente, a gente pode estar colocando. Geralmente são plantas diferentes. A planta baixa, que vai para o pessoal da elétrica, e a planta com o restante dos componentes. Tá? Mas a ideia, que é o que vocês vão fazer alguns exercícios amanhã e vão fazer no trabalho, é pegar uma planta dessa aqui. Deixa eu pegar uma menor para caber na tela melhor aqui. Essa aqui. Vão pegar isso aqui e vocês vão fazer a legenda como se vocês tivessem desenhado essa planta e vocês vão fazer a legenda. Então, vocês vão colocar todos os símbolos e aí vão ter algumas perguntas que vocês vão responder. Tá? Quantos pontos de iluminação, quantas tomadas altas, médias e baixas, se tem ou não tem tomada com interruptor. Nesse caso, por exemplo, tem. Eu tenho uma tomada com interruptor aqui, ó. Quando eu tenho os dois juntos, significa que eu tenho um interruptor com uma tomada. Tá? Então, esse tipo de coisa que vocês vão estar respondendo e vão estar preenchendo na legenda. Mas é bem tranquilo porque vocês têm acesso a todas as tabelas. Tá? Então, vocês têm acesso a essa planta, têm acesso a todos as questões, está tudo tabelado aqui, questão de interruptor, questão de tomada, tudo isso vocês vão saber e vão, a partir disso, construir a legenda de vocês. Alguma dúvida quanto ao que vocês vão ter que fazer ou alguma outra coisa? Não, por minha parte não, Alice. Vou no chat aqui. Hein, Alice? Diga. Eu queria saber, no trabalho a gente vai ter que colocar, assim, quarto e o que tem, ou tem que só bota na legenda tudo que tem no desenho todo? Não, a legenda é geral, tipo essa que está aparecendo agora para vocês. A simbologia é geral, não vai identificar
quantos tem, ou não vai fazer uma legenda para cada cômodo. É uma legenda geral. Ah, tá. Então é só a simbologia do desenho que tu vai dar no trabalho, tá? Entendi. Isso. Eventualmente eu posso perguntar, por exemplo, quantas tomadas eu tenho no banheiro? Aí tu vai dizer, tem uma tomada alta e uma tomada média. Eu posso colocar o específico para algum cômodo, né? Mas a legenda que vocês vão fazer é bem o que está aqui nisso que eu estou mostrando agora. É um quadro com a simbologia geral sem separar cômodos, tá? Bom, ok, obrigado. Se quiser, se eu perguntar, por exemplo, quantos pontos de iluminação tem? Tu pode colocar. Nesse caso, eu colocarei que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de iluminação. Tu pode colocar. Tenho 2 pontos de iluminação na cozinha, 1 no banheiro, 1 no quarto e 2 na sala. Não tem problema. Mas responder 6 é o suficiente. A não ser, claro, que eu, na pergunta, destaque algum cômodo em específico. Tipo, quais circuitos passam pela cozinha? Se eu te perguntasse isso, quais circuitos vocês me responderiam? C5, C6 e C1. Exatamente. Aí eu vou estar elencando algum cômodo em específico. Se não, é tudo de modo geral. Vamos ver aqui no chat. Patrick, esses símbolos também são padrão internacional, tanto em residências e indústrias? Talvez não esses, tá? Em específico, como a gente viu em algum aqui antes, a gente tem pequenas diferenças entre algumas normas, tá? Aqui, por exemplo, transformador com 2 enrolamentos. A gente tem 5 opções de norma e para cada norma é diferente, tá? Então, nem sempre a gente vai ter a mesma simbologia em todos os lugares. Por isso que eu digo que é sempre importante a gente informar qual norma que a gente está se baseando, porque aí tu consegue recorrer àquela norma para entender. Mas alguns itens acabam por que são padrões gerais, assim, questão de tomadas, de iluminação. O que muda mesmo é questão mais específica de motor, de transformador de potência, enfim. A ideia geral de tomadas acaba por ser a mesma, tá? Mas eventualmente a gente pode estar alterando isso. Por isso a importância de saber qual a norma a gente vai seguir e se começar um projeto seguindo determinada norma ir até o fim, para não ficar confuso e virar bagunça, né? Respondido, Patrick? Mais alguma dúvida, pessoal? Em relação à dimensão da espessura do fio, tipo luminária, 1,5, tomada 2,5, é preciso colocar ou não? Quando é o valor padrão, tá? Tipo, a gente sabe que para luminária, para iluminação é 1,5 e para tomada de uso geral é 2,5. A gente não precisa colocar, tá? Mas se fugir disso, a gente tem que fazer a identificação, assim como do eletroduto, tá? A gente tem que identificar o diâmetro se ele for diferente de 15 milímetros, tá? A gente tem que fazer a identificação de qual a dimensão e o diâmetro daquele eletroduto. Sim, sim.
questão de potência, potência é sempre, tá? A gente sempre, iluminação, tomadas, a gente sempre tem que identificar a potência perto da simbologia, né? Sim. Mais alguma coisa, pessoal? Tranquilo, né? Ok, tranquilo. No chat. Pessoal, hoje a ideia da aula era só apresentar isso para vocês, falar como isso vai ser cobrado, tá? A gente está chegando na reta final. Então, algumas dessas plantas mesmo que estão aqui nessa apostila vão ser as que a gente vai estar vendo amanhã. Então, eu vou botar uma planta aqui, vou dar um tempo para vocês identificarem, e aí a gente vai discutir na aula. Vou colocar outra e a gente vai discutindo. Essa é a ideia, tá? E aí, sexta é a última aula, é a aula do trabalho, que aí vai ser no mesmo esquema da aula de ontem. Eu vou colocar na tela uma planta que eu vou escolher e o que vocês vão ter que me falar dessa planta, e vocês vão me mandando e eu já vou retornando. Vai ser dessa forma que a gente vai encerrar a nossa disciplina. O Alexson perguntou onde está essa apostila. Eu mandei lá no grupo da turma, tá? Mas alguns acabaram entrando depois, não sei se tem acesso. Eu posso, em seguida que acabar a aula, já reenviar essa apostila lá, para que vocês tenham acesso, até porque vocês vão precisar consultar ela na aula de amanhã. Então, eu reenvio isso para vocês. Deixa eu ver que tem alguns colegas me chamando no... Eu vi que tu botou no grupo, Alexson. Eu vou mandar, tá? Reenvio ela assim que acabar a aula, sem problemas. Agora eu vou fazer a chamada. Deixa eu abrir aqui os participantes, porque fica mais fácil para eu ver. Alexson está presente. Avner. Presente. Deixa eu ver o que está no chat. Carlos Goulart. Presente. Cristiano. Presente. David. Diego Oliveira. Diego Martins. Presente. Douglas. Presente. Eliezer. Eu. Fábio não veio nenhum dia. Felipe. Presente. Ismael. Presente. Israel está trabalhando. Lucas. Está na noite. Michael. Presente. Matheus Lopes. Matheus Melo. Presente. Patrick. E Tiago. Eu. Feito, então, pessoal. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, por hoje era só.
A gente se encontra amanhã para fazer alguns exercícios sobre isso. Uma boa noite para todo mundo. Espero vocês amanhã. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.